Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Olha, eu tenho uma notícia, está aqui no Jornal Correio do Estado, eu quero até mostrar a manchete aqui. Dá para ver a manchete aí? Espera por consulta no SUS chega a 7 anos. Quer dizer, eu sempre achei que as esperas para consultas eram muito demoradas. Demorava 3, 4 meses, até um ano, dependendo do especialista. Mas esta notícia que eu leio hoje, ela é simplesmente estarrecedora. Levantamento da Controladoria Geral da União verificou que em Campo Grande o tempo de espera por uma consulta na rede pública mantida pelo Sistema Único de Saúde SUS pode chegar a 7 anos. É o caso das avaliações para cirurgia geral. Para este procedimento específico, há 4.860 pessoas na fila. Em outros casos, como para consultas ortopédicas, o paciente pode ficar até 3 anos e 8 meses aguardando. Aí o pessoal, é revoltante isso, porque a gente ouve, né, nos programas eleitorais, tanto nos programas de quem está no poder, como nos programas de quem está na oposição, apresentando a saúde pública como prioridade. Você ouve, assiste os programas de televisão do governo, do Estado, e vai se sentir na Noruega, na Finlândia, num país onde não há problemas de saúde pública, de tão maravilhoso, de tão especial, que é o atendimento dado à saúde no estado de Mato Grosso do Sul. É o que você vê. Aí fala-se em caravana da saúde, fala-se em zerar a fila, e não acontece nada. A saúde está cada vez pior no Brasil e também no estado de Mato Grosso do Sul. Está aí, ó, esse é o mapa. 7 anos aguardando uma consulta, não é um procedimento cirúrgico, clínico, é uma consulta. Você passa 7 anos para fazer a consulta, aí vai passar mais 7 anos esperando o procedimento, a cirurgia, o procedimento ortopédico. É o que está aqui, ó. Não é o Sérgio Cruz que está inventando, não é o candidato que está fazendo o discurso em cima dessa tragédia. É a realidade. Nua, crua, revoltante,
que humilha o cidadão. O que o candidato tem que fazer é assumir o compromisso de acabar com isso. Ah, mas aí é demagogia, e é demagogia se o candidato não tiver convicção daquilo que ele vai fazer. Mas se ele, candidato, priorizar a saúde, sem demagogia, sem proselitismo barato, se ele priorizar a saúde, ele vai dar conta. E eu vou citar aqui um exemplo de administrador que priorizou a saúde e deu resultados. Aconteceu em Coxim. O prefeito, eu nem sei de que partido ele é hoje, nem sei quem ele está apoiando, nem quero saber, chamado Moacir Coll, na primeira administração dele, que ele foi prefeito 2 vezes, na primeira administração dele, ele priorizou a saúde. Ah, mas não vai dar conta porque a saúde é ruim no Brasil inteiro. Não vai ser diferente assim em Coxim. No Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, é toda essa barbaridade que você está vendo aí, ó. Esse descaso. Por que Coxim vai ser diferente? Coxim fez a diferença. O prefeito de Coxim, senhor Moacir Coll, fez a diferença. Coxim deixou de ser uma cidade doente. Em Coxim, o paciente não ia ao hospital, o hospital ia ao paciente. Coxim foi transformada na verdadeira meca da saúde de Mato Grosso do Sul. Não havia problema médico hospitalar em Coxim. Resolveu, encaminhou. Não havia paciente amontoado nos corredores do hospital. Por quê? Porque foi feita uma saúde preventiva extraordinária do Moacir Coll. Moacir Coll, que em função disso viria a ser depois prefeito novamente, viria a ser vice-governador do estado em função desse trabalho realizado com a saúde em Coxim. Então o governador eleito na próxima eleição, se quiser fazer saúde com prioridade, vai fazer. Porque o Moacir Coll fez, porque Coxim fez. Vai, chama o Moacir. Moacir, como é que você fez? Como é que você fez lá em Coxim, não pode ser feito em Campo Grande, Dourados? Porque o estado de Mato Grosso do Sul não pode criar um programa em convênio com todos os municípios, priorizando a saúde. Vai mandar de Mato Grosso do Sul o exemplo da saúde para todo o Brasil. Vai mandar. É só querer fazer. Se o governo quiser, ele faz. Recurso tem. Basta você estancar a roubalheira, a corrupção, você vai ter recurso para investir em saúde, investir em educação, investir em habitação popular, em segurança pública. Vai ter. O problema, gente, são os aditivos. O problema é a corrupção. O problema é a roubalheira que se aplica em cima do orçamento, em cima da receita do Estado. É por isso que não dá. É uma vergonha isso aqui, ó. Eu morro de vergonha de ter que ler essa manchete. Espera por consulta no SUS, chega a 7 anos em Campo Grande. O cidadão está precisando de uma consulta, 7 anos ele já morreu. Depois de esperar mais outro tempo para fazer a operação, a cirurgia.
É uma coisa realmente muito triste ter que encarar essa situação, mas estamos em época de eleição. Está na hora, né, dos senhores candidatos assumirem o compromisso. Não é fazer promessa, não, porque promessa é fácil. Promessa, você pega uma filmadora aqui e sai por aí prometendo a Deus em todo mundo. O Reinaldo Azambuja prometeu descentralização da saúde, não descentralizou nada. O Hospital Regional de Dourados foi lançado pelo Putinelli no último mês do governo dele. Ele assinou a primeira ordem de serviço. Está lá até hoje, do mesmo jeito, mesmo tamanho. Não saiu para lugar nenhum. A única coisa que a Caravana da Saúde deixou de concreto foi o centro de hemodiálise de Coxim. Esse deixou. Um programa que gastou cerca de 100 milhões de reais. Atendeu várias cirurgias, é claro. Está atendendo, né? Continua atendendo até hoje, numa escala um pouco menor, e dirigido às escolas, louvável. Mas o governo do estado não teve a menor preocupação, até hoje, de fazer programa conjunto com os municípios. Tem aí uma verba para a Santa Casa, agora me parece que é ampliada para o Hospital do Trauma, mas não tem um programa para estender a saúde para todos os municípios. Porque o município, com o recurso do SUS, não dá conta. Está aí, 7 anos. Não dá conta. Mas se o Estado se empenhar em aplicar o recurso orçamentário na saúde, sem subterfúgios, sem enganação, sem roubalheira, vai conseguir resolver os problemas de saúde do Estado e dos municípios. Vai minorar esse sofrimento, vai reduzir esse tempo de espera, 7 anos para vocês por uma consulta. É claro que não é tudo isso, não são todos os casos assim, mas você não consegue uma consulta com um especialista aqui em Campo Grande com menos de 4, 5 meses. Eu já acho um absurdo agora, 7 anos. 7 anos é muito mais que um absurdo. Fica aí a dica, né, para o próximo governador do estado, para assumir esse compromisso, os candidatos, né? E aí, meia dúzia de candidatos, assuma o compromisso, mas não fazer a promessa. Assuma o compromisso para a gente ouvir aqui, e depois cobrar. Ouvir aqui, e depois cobrar. Cobrar, exigir o cumprimento. Porque não é... O pessoal vai, faltou dinheiro. Mentira. Não falta dinheiro para nada. Tem dinheiro para tudo. De onde é que está saindo o dinheiro da campanha política deste ano? A campanha situacionista do governo. É a vaquinha eletrônica que está mandando dinheiro? Ou a vaquinha leiteira do Estado, né? Mas é simplesmente, como eu disse, revoltante ter que encarar, que ler, que aceitar que a pessoa passou 7 anos esperando por uma consulta. Será que teve alguém que conseguiu esperar os 7 anos? Que conseguiu alcançar com vida os 7 anos esperando a consulta? Uma pessoa da minha idade, por exemplo, não tem esse tempo. Eu tenho 76 anos, vou esperar 7 anos, vou chegar aos 83, será que eu chego lá esperando a consulta? Então, é um absurdo isso, é uma coisa absurda.
E ainda tem o governo, o desplante, a cara de pau, de falar que cuidou da saúde, que descentralizou a saúde. Como é que explica então que o cidadão espera uma consulta há 7 anos, quer dizer, praticamente 2 mandatos de governador esperando uma consulta? Outra notícia triste. Verba escassa leva a Universidade Federal a fechar 8 cursos. 8 cursos vão fechar na Universidade Federal. Está aqui no jornal. 8 cursos. Aí o cara fala, mas Sérgio Cruz, fecha 8 cursos. São cursos que não estavam nem aí. Agora, são 8 cursos a menos. São dezenas de professores a menos, quer dizer, pessoa que vai perder emprego. E é um problema, né? Porque o curso está fechando não é por falta de aluno, não é por falta de importância disciplinar, e simplesmente por falta de dinheiro. Um país que tem dinheiro para tudo, um país que tem dinheiro para construir um estádio pagando 1 bilhão e 200 milhões de reais, caso do estádio Mané Garrincha. País que tem dinheiro para financiar obras internacionais em Cuba, Venezuela, em outros países do mundo, África, não vai ter um dinheiro para manter um curso, porque não são cursos obsoletos, né? São cursos extremamente necessários. A medida deve ser efetivada após ser submetida à votação no Conselho Universitário, previsto para ocorrer na tarde de hoje. Três dos cursos previstos para serem suspensos ou extintos são ofertados em Campo Grande, 5 no interior do estado. Deixaram de oferecer vagas às seguintes graduações: Gestão Financeira em Nova Andradina, História em Coxim, Letras em Aquidauana, Turismo em Aquidauana e Eletrotécnica Industrial, Construção de Edifícios e Saneamento Ambiental em Campo Grande. São cursos, né, que tem tudo a ver com a vida moderna. São cursos que os currículos exigem. Por exemplo, curso de turismo em Aquidauana. Ora, Aquidauana é a porta do Pantanal. Aquidauana é o caminho mais curto para Bonito, Bodoquena. E vão fechar o curso de turismo de Aquidauana. Construção, eletrotécnica industrial, construção de edifícios e saneamento ambiental na capital. Campo Grande é uma cidade extremamente carente de técnicos na área de meio ambiente. Vai fechar. Vai fechar. Por falta de dinheiro.
Ora, não é falta de dinheiro, é falta de gestão, é falta de vergonha na cara daqueles que responsáveis pela educação superior no Brasil. Fechar curso. Fechar curso é como se queimar livro. Cursos prioritários, necessários. Não é qualquer curso, né? São cursos, né? Qualquer curso é importante. Mas esses que vão ser rifados aqui são mais importantes ainda. Porque são cursos com conteúdo regional. Conteúdos que vão contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, do Estado. Onde é que estão os nossos deputados federais, nossos senadores? Será que estão todos em campanha, que não dá para ver isso aqui? Muito obrigado a você que participa desse programa através das redes sociais, principalmente do Facebook. Se você quiser participar desse programa, basta mandar a sua mensagem no espaço dedicado à mensagem aí no Facebook, que a gente, com a maior satisfação, recebe essa mensagem e compartilha essa sua participação. A entrevista de hoje é com quem mesmo? Ah, sim. Vamos mostrar hoje, o entrevistado de hoje é a Soraya Tronic, que é candidata ao Senado do PSL, o partido do Bolsonaro. As pessoas, aqui a gente não tem nenhuma restrição a Bolsonaro, a quem quer que seja. Esse programa aqui é um programa jornalístico, então ouve todo mundo, mesmo aqueles que a gente não concorda, mas a democracia é isso aqui é prática da democracia. Democracia que muitos, né, que estão nessa campanha são contra. Não sei se a Soraya é contra a democracia, mas no partido dela e no lado político que ela milita, há um forte contingente de inimigos da democracia. Quando eu falo inimigos da democracia, não são aqueles que estão pregando intervenção militar, não. Inimigo da democracia sempre houve, sempre vai haver. Aqueles que acham que a democracia não resolve nada, que vai resolver a bala tal. Então, a entrevista de hoje é com a candidata a senadora do PSL, o partido do Bolsonaro, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Ele pode estar em vários lugares.
e você pode não perceber. Elimine todos os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. De volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com e vamos à entrevista do dia. Participam da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. A entrevistada de hoje é a candidata a senadora do PSL, o partido do Bolsonaro, Soraya Tronic. Nós estamos recebendo nesta manhã a candidata do PSL, a Soraya Tronic, a quem agradeço a presença e já pergunto: quais suas propostas para o estado de Mato Grosso do Sul e, claro, para o nosso país, se eleita senadora? Bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Benhur, bom dia, Carmen. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Essa manhã, bom dia, obrigada pelo espaço democrático que eu sempre tive aqui. Bom, propostas. A gente sempre tem um presidente americano que sempre diz, né? Qual que é o problema da educação? Ele dizia, economia. Qual é o problema da saúde? Economia. Então, está tudo baseado na economia. Se a gente tem condições, tem dinheiro, a gente consegue fazer tudo. Infelizmente, o Brasil, ele é extremamente rico, porque para aguentar tamanho desaforo, e a gente ainda está em pé, né? Mas o que a gente vem, a nossa, não é a principal, porque falar de todas as propostas é muito complicado em poucos minutos. Mas nós do PSL, o nosso ministro da Economia vai ser o Paulo Guedes, que é um liberal de ponta, dispensa comentários. E nós vamos, na economia, mudar a estrutura de uma forma que a gente possa abrir o nosso mercado, facilitar a concorrência e... Não precisamos nem inventar a roda. Um país de economia liberal tem índice de DH lá em cima. É casado, não tem como. E é o que a gente vai trabalhar muito fortemente. E por que você escolheu o PSL como seu partido, Soraya? Olha, primeiramente, eu iria com o Bolsonaro onde ele fosse. Certo. Então, o PSL é o partido que aconteceu e eu iria com ele onde fosse, porque eu escolhi, não o PSL, eu escolhi andar ao lado do Bolsonaro. Seria muito difícil para mim carregar qualquer outro candidato. Então, com ele, eu divido o palanque, com outros já seria impossível. Soraya, você esteve aqui com a gente deve fazer um mês, né? Um mês e pouco, talvez até um pouco menos. Agora você está em plena campanha. Qual que é a sensação que você tem como mulher, candidata ao Senado, das tuas andanças? O que as pessoas têm priorizado? As pessoas entendem o papel de uma senadora? Porque a gente sabe que toda campanha é um momento também pedagógico, né? A gente ensina e aprende com o nosso povo, essa troca que só a democracia permite. Qual é, até aqui, digamos assim, as coisas que mais te motivam nessa tua caminhada rumo ao Senado? Olha, o que mais me motiva é o povo brasileiro e o povo sul-mato-grossense está se envolvendo. Eu nunca vi uma campanha onde as pessoas, o povo se envolvesse tanto. É impressionante em todas as classes, em todos os lugares onde eu pisei, a vontade de entender o que está acontecendo, a vontade de participar desse pleito, é uma coisa impressionante. Eu me emociono toda vez que eu vejo assim, e vejo as reuniões cheias de pessoas que saem de casa e vão por vontade. Não vão, porque a gente cansa de ver reuniões lotadas e você vê ali que tem cabos eleitorais, a pessoa não está ali, porque ela está ali. Ela está ali fazendo volume, fazendo número. Onde eu tenho andado, não vejo isso. Eu vejo vontade de participar. Uma questão muito polêmica e que é justamente onde todos os candidatos oponentes, né, a Bolsonaro, batem, é a questão do voto feminino. A questão da postura do candidato Bolsonaro em relação às mulheres. A senhora, como mulher, candidata ao Senado,
né, do capitão reformado Jair Bolsonaro, como é que se posiciona? Qual é o seu discurso? Quais são os seus argumentos para justamente conquistar esse voto, né? Convencer a eleitora, né, a mulher, de que não é assim? Como é que se desconstrói esse discurso? É possível desconstruir isso? Que argumentos existem para a contrafação, né, de algumas frases ditas pelo candidato Bolsonaro? Olha, aqui, muitas frases foram destacadas fora de um contexto e foram colocadas de uma forma leviana para destruir a imagem dele. E quando algo, fake news, por exemplo, quando ela se dissemina, é muito complicado você ir catando as migalhas. Que frases foram essas, por exemplo, colocadas fora do contexto? Uma fora do contexto foi que mulher deveria ganhar menos porque engravida alguma coisa. Ele disse dentro de um contexto, falando de empresários que preferem muitas vezes, ao invés de contratar uma mulher, contrata um homem. Ele disse assim: infelizmente acontece em empresas de empresários preferirem os homens por conta disso. Pegaram de uma outra forma, dizendo que ele pensa assim, e não é o caso. Então, o que eu tenho feito? Eu estive com o Bolsonaro há mais ou menos 3 semanas, e no dia da entrega do plano, antes da facada, eu fui convidada para presidir o PSL Mulher, e ele me incumbiu dessas pautas femininas, de trabalhar ao lado dele dentro dessas pautas femininas. E o que eu tenho dito, infelizmente, a gente tem tão pouco tempo de rádio, e toda vez eu tenho que tocar nesse assunto, quando a gente tem tanta coisa séria para tratar. Muito, né? Nós temos problemas na saúde, na educação, de corrupção, na segurança pública, e ficam batendo nessa pauta. Muita gente já sabe, já foi desconstruído isso, mas infelizmente isso acontece. Só que somos muitas mulheres com Bolsonaro, sim, a engano de muita gente. Somos muitas mulheres ao lado dele. Acredita que haja, desculpa, Marquinhos, haja receio de algumas mulheres de se manifestarem a favor de Bolsonaro, justamente por essa polarização que está existindo? Na verdade, é uma falta de desinformação. Eu vejo dessa forma. E às vezes as pessoas não querem aprofundar no assunto, né? E não querem. Tem gente que não quer saber a verdade. Preferem ficar com essa pauta do que se preocupar realmente quem vai fazer algo pelo Brasil. E o Bolsonaro não é corrupto. Ele não está sendo investigado na Lava Jato, ele não tem rabo preso com ninguém, ele não tem conchavo com ninguém, e muita gente não quer ver isso. Quer ver bobeira, mimimi, sabe, picuinha, e esquece do Brasil, pensa no próprio umbigo, esquece que tem tanta coisa séria pra gente fazer, e que precisamos de um presidente que tenha uma mão firme em cima da corrupção, em cima da violência, né, e não uma mão moderada. Eu costumo dizer que se as mulheres têm medo como é que fala? Radicalismo, né? Eu sempre digo assim, nós somos radicais sim, contra a violência, contra a corrupção, contra estupradores, certo? E se o seu candidato é moderado nesses assuntos, tome muito cuidado, muito cuidado. Nós estamos conversando aqui no programa Tribuna Livre com a candidata ao Senado, Soraya Tronic. Soraya, você se apresenta como uma das lideranças do movimento de rua, não é? Conte um pouquinho para os ouvintes sobre isso, sobre esse seu trabalho, do que realmente isso significa. Olha, o significado disso é muito grande, é um acordar, é um despertar do brasileiro. E eu costumo dizer que há mais ou menos 5 anos eu resolvi sair da fila dos que reclamam e entrar para a fila dos que fazem, que é uma fila muito pequenininha. Os que fazem são realmente muito poucos. E eu tenho chamado a população para levantar conosco. Eu sou uma das lideranças, nunca fiz nada sozinha. Existe um grupo líder que é extremamente forte e que batalha há muito tempo. Então, há 5 anos, eu comecei como voluntária advogando para os movimentos de rua, e quando eu me dei conta, eu passei 4 anos e meio em cima de um caminhão, com o microfone na mão, e chamando o povo para a rua, chamando o povo para participar, principalmente numa relação direta
com os políticos. E o que a gente percebeu nesse tempo todo? Que político corrupto, sem generalizar, não está preocupado com pessoas na rua mais. Não é novidade o povo na rua, né? E principalmente porque eles vão ser sempre reeleitos. Nós passamos a vida inteira elegendo os menos piores. Infelizmente. Por quê? Porque é muito difícil entrar, né? É muito difícil, eles mesmos blindam com a legislação. Eu tenho 4 segundos de TV, eu não estou usando fundo eleitoral, tudo, mesmo se eu tivesse optado por usar, seria a parcela seria mínima, então é antidemocrático, fazem de tudo. Então, o que precisa? Não tem como você ter a caneta, Marquinhos, na mão. Não por meio de uma ONG, por meio de uma associação, você não consegue. Você não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, eu me considero a voz das ruas no Senado. Eu me considero a voz do povo das ruas entrando. E eu entro junto com o povo, eu não entro sozinha. Quando alguém vem me dizer, estou te ajudando, eu pedi um voto para você, olha aqui uma doação para você fazer material de campanha, eu falo, eu agradeço não por mim, eu agradeço por todos nós, pelo Brasil. E você falou a respeito de campanha, né? Teve algumas mudanças, nós sabemos da dificuldade financeira da maioria dos candidatos. De que maneira você vem trabalhando, vem fazendo a sua campanha? Utilizando muito rede social? Está conseguindo visitar aqui em Campo Grande os bairros? E como é que está essa visita também nos municípios do nosso estado? Olha, infelizmente eu não vou conseguir visitar todos os municípios exatamente por falta de dinheiro. Teria que ter um avião, né, para conseguir. E a gente está fazendo tudo na base da doação. O meu comitê é na Afonso Pena com a Alagoas, e ali tudo, absolutamente tudo, desde o aluguel, ali é força nossa, força do povo. Tem dias, e graças a Deus, material meu não tem parado. Ontem à noite tinha acabado o nosso material. Nós não tínhamos mais material, estávamos passando a sacolinha para arrecadar, para poder doar, para poder conseguir fazer material para hoje. E o que chega, vai. Então, é uma ajuda contínua, mútua da população comigo. E eu não tenho receio nenhum, eu estou pedindo mesmo. E a gente está usando muito rede social, como o Bolsonaro faz. Soraya, e voltando à questão da mulher, mas agora do outro ponto de vista das políticas públicas, né? Nós sabemos que é uma epidemia de violência contra a mulher, independente da classe social, que a mulher realmente ganha menos no mercado de trabalho, às vezes na mesma função que o homem, que há toda uma cultura nossa que ainda está se modificando. Como senador, e agora você se coloca, né, quem é representante se coloca como porta-voz. Como é que você vai equacionar essas questões com as questões do mercado? Você sempre vem aqui e me chama a atenção, você enfatiza muito essa questão liberal, que é da tua ideologia. Como compatibilizar, digamos assim, mercado e Estado, na tua visão? Que papel cabe ao Estado no que diz respeito a gente sabe que tem questões que competem ao mercado, mas Sim. Que papéis cabe ao Estado no combate à violência contra a mulher? Na violência contra a mulher, nós seremos, eu vou repetir aqui, radicais. Então, eu não vejo nenhum partido e não vejo nenhum candidato firme no combate à violência contra a mulher. As mulheres que não se enganem com os seus candidatos moderados, que elas erroneamente poderão escolher. Nós seremos radicais, sim, e com pulso muito firme. As nossas propostas são, inclusive, no sentido de acabar com progressão de regime, tá? Para crimes contra a mulher. Enfim, várias coisas, mas na questão da economia, do mercado de trabalho para a mulher, tem um índice que diz que mulher ganha menos mesmo, mas esse índice não tira, porque ele tem que ser, a gente tem que separar as coisas, né? Quando os empregos de meio período são majoritariamente exercidos por mulheres. Por quê? Gente, querendo ou não, somos diferentes nas nossas diferenças biológicas e tudo. E a mulher, sempre, na maioria das vezes, é ela que acaba abraçando a questão de filhos na escola, que um parente doente, até mesmo a sogra, geralmente, é a mulher que leva ao médico. Então, as mulheres têm a maioria
trabalha meio período. Então é lógico, quando você coloca todo mundo no mesmo saco e coloca no salário, vai dar essa diferença grande. Não é só por isso. Mas o que a gente vai fazer pela mulher para facilitar? Uma coisa é a escola de período integral. Gente, escola de período integral que libera a criança às 3 horas da tarde, poxa, o poder público tá falando pra gente que isso é meio período. Isso não é meio período. Como que você dispensa uma funcionária às 3 da tarde para buscar os filhos? Como que uma mãe paga uma pessoa para cuidar do seu filho na parte da tarde, uma pessoa humilde que ganha um salário mínimo? Então, são coisas que a gente está vivendo, sente na pele, a mulherada sofre com isso, mas não percebe. Então, o nosso trabalho vai ser, eu sempre costumo dizer que a gente não vai inventar a roda. Países de primeiro mundo já comprovou o que dá certo, o que não dá, e eu estive fora, e estive em Harvard, estive com mulheres, 72 mulheres de 17 países diferentes, então trocando, fazendo essas trocas. Então, uma das nossas prioridades será a escola de período integral de verdade. E ontem, num debate, eu vi um candidato dizendo que não é possível, que economicamente não é viável, que vai aumentar muito o custo. Nós temos um exemplo, vários exemplos já no Brasil, e um exemplo do Paraná, uma prefeita do Paraná, eu não estou me lembrando agora do nome da cidade, mas enfim, ela falou que está colocando isso e que não fez grande diferença na economia. Precisa de gestão acima de qualquer coisa e parar de drenar dinheiro pelo ralo, que a gente sabe o que é isso, né? E nós conversamos aqui com a candidata do PSL ao Senado, a Soraya Tronic, a quem agradeço mais uma vez aqui a presença, os esclarecimentos, esse bate-papo com os nossos ouvintes, com a população sul-mato-grossense, e deixo o microfone à sua disposição para os agradecimentos. Gente, obrigada. Nós estamos a poucos dias de mudar o Brasil. Essa minha frase não é clichê, tá? É uma realidade. Infelizmente, nós estamos... eu não gosto, não é fatalismo, não, mas é verdade, tá? É gravíssima a nossa situação, é muito grave. Então, eu quero convocar os brasileiros de verde e amarelo. Quero pedir o meu voto, quero pedir o voto para o Bolsonaro e para os candidatos do PSL. Bolsonaro 17, Soraya Tronic 177. Esse ano você tem 2 votos para o Senado. Se você já tem seu candidato, me dê a chance de mostrar o que a gente vai fazer. Você já viu que não... Tá todo mundo infeliz, então vamos renovar. E eu quero que vocês não votem legenda. Tá? A legenda para deputados estaduais e federais vai eleger, infelizmente, deputados da coligação, que não são os candidatos apoiados por Jair Bolsonaro. Infelizmente, foi necessário, por conta de coeficiente eleitoral, fazermos uma coligação. Infelizmente. Então, escolha o seu candidato do PSL. A todos aqueles que começam com 17. E eu quero convocar você que nós precisamos este ano de mais do que um voto. Nós precisamos que você arregace as mangas. Os outros candidatos têm funcionários, mas nós temos voluntários. Então, arregace as mangas junto conosco, levante do seu sofá junto comigo, saia da fila dos que reclamam junto conosco. E o meu comitê é na Afonso Pena, esquina com a Rua Lagoas. Passe lá para adesivar, passe lá para buscar material e para se engajar na campanha conosco. Dia 30 teremos uma mega carreata, às 15 horas, saindo dos altos da Afonso Pena. Vamos fazer um barulho enorme e mostrar para os corruptos, para os bandidos, para aqueles que nos saqueiam interminavelmente. E ontem estive com professores na FETEMES e eles... pensando em reeleição, mas todos muito tristes, muito sofridos. Então isso quer dizer o quê? Nada mudou, gente, nada mudou. Então vamos dar uma chance de renovar nessa oportunidade que todo mundo tem aqui. Grande abraço, muito obrigada e até o dia 7/10. Conversamos aqui com a candidata, a senadora Soraya Tronic, quem agradecemos mais uma vez, e o Ezoir aqui no Braga participando, desejando sorte aí à candidata na caminhada.